Notícias estão explodindo, bombando nas principais manchetes do país inteiro, e eu faço questão de fazer aqui o trabalho de casa, né? Separar aqui as informações mais importantes, mais impactantes, para que você, inscrito aqui nesse canal, seja inscrito muito bem informado. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E olhem só, logo a primeira informação do vídeo é trazer esse aqui, é só o primeiro, gente, tá? Esse aqui é só o primeiro. Vários jornalistas da Globo abandonando Lula da Silva. Pulou do barco, tipo assim, cara, se o Lula afundar, afunde ele. Nós aqui da Globo News, não. Esse é só o primeiro, gente. Vejam só aqui o Demétrio destroçando esse desgoverno Lula sem dó e nem piedade. É só o primeiro vídeo, vejam só. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso, porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. E aí, qual é o plano do governo? O plano do governo é colocar um primeiro-ministro que é um publicitário, Sidônio Palmeira. Mas em si mesmo, a ideia de que o publicitário se torna o super-ministro, que organiza todo o governo, que esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. É ineficaz, porque o governo não quer ver os problemas verdadeiros. Qual é o problema verdadeiro? As pessoas não estão satisfeitas com a economia. Eu quero voltar aos Estados Unidos. Enquanto Biden e os democratas diziam que a economia americana era uma maravilha, Trump dizia que a economia americana ia mal e o povo concordava por causa da inflação de alimentos. Então o povo não via essa maravilha cantada pelos políticos. E o resultado lá dos Estados Unidos foi aquele, o resultado nas pesquisas de opinião aqui no Brasil é o mesmo. É reprovação do governo quando o PIB fecha em mais do que 3,5%. Ou seja, há um descompasso entre o número oficial, que mostra uma boa economia, e a percepção da economia. Aí entra aquela questão do IBGE. Será que os índices divulgados pelo IBGE do Postman, do Lula, são realmente confiáveis? Só faltou o Demétrio falar sobre isso, mas ele preferiu, né? Tipo assim, se o povo for inteligente, tá percebendo o que tá acontecendo. Que as pessoas têm muito em função da inflação. Não só por causa disso, tem a ver com a falta de credibilidade do governo e tal, mas muito por causa da inflação. Qual é a solução para isso? Tratar da economia. No Brasil, todo mundo sabe, menos o governo, precisa de um choque fiscal. Sem o choque fiscal, a economia tende a entrar em estagnação, talvez até em recessão, no final do ano, início do ano que vem, que é o ano eleitoral. Com um choque fiscal, nós teríamos uma recessão mais cedo e a possibilidade de recuperação com juros mais baixos no ano eleitoral. Raramente, o que é o correto do ponto de vista econômico também é o correto do ponto de vista da popularidade. Nesse caso a atitude correta do ponto de vista econômico seria boa para o governo do ponto de vista da popularidade no ano eleitoral. Mas vai explicar isso para o governo que acha que o gasto público é a base do crescimento da economia. Fazer o quê, né, gente? Tá? Vai dizer pro Lula que ele tem que cortar gastos, né? Ministro Haddad já teve várias reuniões, mostrou, olha, tem que cortar gastos. Um exemplo clássico, para quê? Quase 40 ministérios, 39 ministérios para se governar um país. O Lula daria um ótimo exemplo de que gostaria mesmo de cortar gastos, diminuindo o número de ministérios. Outra questão também, por que 16 bilhões para Lei Rouanet? Os artistas, os atores, os cantores, na grande maioria da Globo, eles estão precisando de ajuda financeira do governo? Sinceramente, gente, estão precisando? Enquanto o governo está sem dinheiro para auxílio gás, diminuindo famílias no Bolsa Família, o dinheiro da Lei Rouanet está intacto, né? Ali não pode mexer em nada, afinal de contas, né? Todos aqueles artistas da Globo ajudaram e muito colocar o Lula na presidência da República. Mas o Lula não pode esquecer que as famílias carentes, mais pobres do cadastro único, do Bolsa Família, do auxílio gás, também ajudaram a colocar ele lá na presidência da República. Deve ser por isso que lá no Nordeste o Lula está despencando e derretendo, né? Estão percebendo, estão acordando, né? O Lula diminuindo o número de famílias do Bolsa Família, não está tendo dinheiro para pagar auxílio gás, né? Vários cortes no orçamento das famílias carentes, mas na Lei Rouanet o Lula não mexe. O povo nordestino está começando a acordar, gente, tá? E não para por aí, não. Eu disse para vocês que era o primeiro, né? Tem mais um. Essa aqui é uma das maiores passadoras de pano pro Lula. Dessa vez, nem ela conseguiu, gente, tá? E ela disse que a picanha que o Lula prometeu lá durante a campanha não entrou dentro do carrinho, tá? E o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Vamos ver, gente, tá? Natuza Neri.
pisoteou o governo Lula, gente, tá? É uma cena raríssima de se ver, mas fez isso. Presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir pro divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim deste período Lula, que pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está no começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Falou tudo, né, gente? Porque pro Lula, pro governo Lula, para os ministros do Lula, gente, a economia tá a mil maravilha, tá? Nunca se esteve tão boa a economia do Brasil. A segurança pública do Brasil é um exemplo para o mundo. A saúde no Brasil é uma das melhores do mundo. Então, pro governo Lula, tá tudo mil maravilhas nesse desgoverno, mas o povo não tá sentindo, não está vendo, não está percebendo absolutamente nada do que o Lula vem pregando. Porque vocês reparem nas entrevistas que o Lula concede, ele sempre faz questão de dizer: a economia do Brasil tá boa, os benefícios estão bombando, a saúde tal, tá, exemplo, a segurança pública. Então pro Lula tá tudo, gente, muito, mas muito bom, tá tudo na mais perfeita, absoluta sintonia. Mas o povo não tá vendo absolutamente nada disso. Então se o Lula tá percebendo que pra ele tá tudo perfeito, então ele não vai, então, se tá perfeito pra ele, ele vai mexer em quê? Então pra ele não tem o que melhorar, porque já tá perfeito. Isso é muito grave, né? Porque a tendência é piorar. O estrago que está acontecendo agora na economia do país, essa inflação pela hora da morte, a picanha nunca chegou, e até o colchão duro que tava ali um pouquinho de gente conseguindo comprar, tá saindo do carrinho. É muito grave, gente, tá? É extremamente grave. Ou seja, resumindo, o povo que vai sobrar, povo que é ovo. Muito grave mesmo. E não para por aí não, gente. Tem mais uma. Eu falei pra vocês, gente, tá? Estão abandonando Lula. Meu Deus do céu, gente, tá? Nas últimas 24 horas, jornalistas da Globo News detonaram Lula sem dó nem piedade. Parece que desistiram, né? A Globo News parece que está em clima de velório. Foi até um comentário aqui do Vinícius que eu deixei trazer aqui para todos vocês. Vejam só, gente, Andréa Sadi praticamente chorando, dando aqui essa notícia de mais um desastre no governo Lula. Assistam. Um meme que me mandaram esses dias por outros motivos, mas que vale para isso que você está falando, que é onde foi que eu acertei, porque onde foi que a gente errou está muito claro. Claro, é. Então, assim, isso vale para o Brasil em vários setores. A gente está vendo na segurança pública, você está trazendo essa agora, a gente repercutindo a notícia do diesel. De fato, eu falava aqui no começo do programa hoje que o governo também está correndo atrás dessas notícias, com medo, temendo, monitorando a repercussão, porque também poderia ter feito um ajuste no comecinho do governo Lula 3, Otávio, que agora ele vai ter que fazer em 25, podia ter feito em 23 e não ficar tão pressionado às vésperas da eleição presidencial. Mas não fez o dever de casa em 23 como o Lula fez em 2003 e agora vai ficar correndo atrás desse prejuízo, porque o governo não tem gordura para queimar. Então qualquer sinal de um desgaste que seja, o governo já fica desesperado, porque pode respingar na questão eleitoral, que é disso que se trata. Ninguém está pensando em eleição. Eu falo aqui o tempo todo, eles só estão pensando em eleição. Do governo à oposição, o único assunto que importa é a eleição. É bastante interessante, né, o jeito da Andréa Sadi dar a notícia, né? Quando ela vai trazer uma notícia ruim desse desgoverno Lula, ela praticamente chora, né? Fica ali descontrolada. Ela acabou de dar a notícia aqui de que o governo federal, o governo Lula, acabou de anunciar mais um aumento no diesel. Ou seja, se vai acontecer um aumento no diesel, isso vai respingar nos alimentos, nos serviços prestados, tudo vai ficar mais caro. Ou seja, a situação para o Lula que já estava ruim, caótica, a revelar mais um aumento no diesel, e tudo que dependa, gente, dessa logística vai ficar mais caro. E agora é o desespero, porque o Lula, na última reunião, né,
no dia da posse do Donald Trump nos Estados Unidos, o Lula fez uma reunião aqui e deixou bem claro. O foco agora é a eleição de 2026. Inclusive colocou todos os seus ministros para trabalhar na rede social, para fazer campanha eleitoral para o Lula. Ficou bem escancarado que o Lula está desesperado para se perpetuar no poder também na próxima eleição. Então agora eles estão desesperados, gente. Como assim, né? Em vez de trazer notícias boas para a população, o governo vem e anuncia mais um aumento no diesel. O Lula está indo em direção contrária. Ao invés de diminuir custos, vai aumentar. Com o diesel aumentando, os alimentos, os preços dos serviços, vai tudo aumentar. Gente, é o Brasil indo ladeira abaixo, derretendo. O Lula simplesmente destruindo o Brasil. E para desespero do Lula, gente, tá? Graças a Deus que tem deputados, senadores que fazem jus a cada um dos votos de confiança que recebeu na urna. Deputado pede criação de CPI para apurar financiamento do pé de meia, gente. É isso que se espera de deputados e senadores quando a gente o elege para ocupar uma vaga tão importante e receber um belíssimo salário. Tem que trabalhar. Se há indícios de irregularidades no pagamento do pé de meia, o povo precisa saber, porque tudo isso que o Lula está gastando com o pé de meia, isso eu não estou entrando no mérito da questão do pagamento do benefício, eu acho muito interessante, é uma boa iniciativa, né, para que as crianças ou adolescentes não, né, saiam das escolas, dos estudos, não abandonem os estudos, não é nesse mérito que eu estou entrando. Agora, o que o governo Lula precisa prestar atenção é que tudo tem que estar dentro da lei, tá? Eles não cobraram tanto dentro do governo Bolsonaro, né, que o Bolsonaro era isso, era um fracassado, que era aquilo, que o dólar estava 4,50, estava muito alto, agora com o dólar ia 6, ninguém fala nada. Então, assim, o deputado pede a criação da CPI, isso aqui vai para cima do Lula. O deputado federal Coronel Crisóstomo, do PL, busca assinaturas para pedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, na Câmara dos Deputados para investigar o financiamento do programa Pé de Meia do Ministério da Educação do MEC. Um programa, gente, que foi idealizado pela para-choque de comunista, né, que é a Tabata Amaral. Vocês lembram que o Marçal chamava ela de para-choque comunista? Então, foi idealizado isso aqui pela Tabata Amaral, o Lula implementou, inclusive o único programa criado nessa gestão do governo Lula, que é o Pé de Meia, só que o pagamento desse benefício está sendo feito de forma irregular, de forma ilícita, porque segundo o Tribunal de Contas da União, há indícios de pedalada fiscal. E o deputado faz muito bem, tem que ser analisado, tem que ser fiscalizado, tem que olhar tintim por tintim. E que se o Lula realmente cometeu o crime de improbidade administrativa, se tem, né, ilicitude em toda essa questão, que seja feito, né, o que deve ser feito. O impeachment é um mínimo, né? Então, tomara que ele consiga todas as assinaturas necessárias para a abertura desse processo de impeachment, que está aqui, ó. São necessárias 171 assinaturas, no mínimo, para protocolar uma CPI. O Coronel Crisóstomo obteve até o momento 48 deputados. Está só começando, né, gente? Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que deve sim conseguir essas assinaturas, porque eu acho que muita gente sabe que tem coisa errada acontecendo nesse pé de meia. Se o Tribunal de Contas da União paralisou ali, ó, aquele dinheiro, é porque tem coisa errada, tem coisa muito grave acontecendo. Belíssima iniciativa aí do deputado federal Coronel Crisóstomo do PL. Informação. O Lula arregou, ele baixou a cabeça pro Donald Trump naquele caso dos brasileiros deportados, e eu vou te ajudar a entender esse episódio. Eu vou te contar as 3 razões pelas quais isso aconteceu e nós vamos direto ao ponto. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria. Por que a resposta de Lula aos deportados por Trump é diferente daquela do presidente Petro da Colômbia? Quais são as razões, então, afinal, para o Lula ter baixado a cabeça? São 3 razões, gente. Vamos lá, guarda a primeira. A primeira é, Lula está com medo de sofrer a mesma retaliação que a Colômbia sofreu, especialmente a retaliação de natureza econômica. Dá uma olhadinha aqui no contexto que você já vai entender. As deportações em massa dos imigrantes latinos no final de semana tiveram respostas diferentes dos presidentes. Ao contrário do presidente colombiano, o Petro, que trocou desafios, ameaças, farpas com o Donald Trump no X para depois ele ter que recuar, como a gente viu, o presidente Lula não. Ele não se manifestou e muito menos ele enfrentou o líder americano publicamente. O governo apenas divulgou lá uma notinha via Itamaraty criticando publicamente o uso de algemas e correntes nos brasileiros a bordo do avião fretado pelos americanos. E nos bastidores, os diplomatas também já deixaram claro que o Brasil não quer briga em relação a isso, não quer conflito. Quando essa matéria aqui, a gente fala de sanção econômica, ela está se referindo ao fato de que o Trump ele colocou um imposto sobre a importação para os Estados Unidos dos produtos colombianos. E se isso acontecesse com o Brasil, seria terrível. Dá uma olhadinha aqui, ó. As razões para esse silêncio do Lula são calculadas para evitar que as rusgas entre Washington e Bogotá se repitam no caso do Brasil. No caso colombiano, o Petro anunciou no domingo, pelo X, a proibição da aterrissagem das aeronaves fretadas pelos americanos com os cidadãos deportados até que os Estados Unidos garantissem condições dignas aos envolvidos no processo.
Contudo, no mesmo dia, foi lá o Trump e anunciou duras sanções econômicas contra a Colômbia, incluindo a suspensão de vistos. É o tal do grande porrete, o Big Stick americano. E aí o que aconteceu? O presidente Petro recuou, mas continuou atacando aí o presidente dos Estados Unidos nas redes sociais. E o Brasil, ele tem interesses econômicos importantes nos Estados Unidos, que são o segundo maior importador de produtos brasileiros. Como disse o Trump, a correspondente da TV Globo em Washington, eles precisam de nós, nós, Brasil, precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles, fazendo referência aqui ao Brasil e à América Latina. Tadeu Tam, mas o que isso significa aí, essa tal da retaliação econômica? Gente, um procurador da República, o Hélio Telho, ele pediu a DeepSeek, que é a nova inteligência artificial que está na moda agora, que teria superado o ChatGPT, e pediu lá para a DeepSeek para estimar o impacto na economia do Brasil se o Trump fizesse um tarifaço nos nossos produtos. Ou seja, se o Trump taxasse, colocasse um imposto de importação lá para os produtos que nós mandamos para os Estados Unidos, que eles importam e que a gente exporta. O que encareceria os produtos lá e, claro, que diminuiria a competitividade dos nossos produtos. Teria menos consumo dos nossos produtos lá, consequentemente menos exportação, consequentemente menos produção aqui no Brasil. Então, quais seriam as consequências? Foi isso que o Hélio Telho pediu para o DeepSeek. E aí o DeepSeek usou vários modelos econômicos e veja aqui o resultado disso enquanto você vai deixando aí o seu like. Dá uma olhadinha aqui nos impactos diretos calculados pelo DeepSeek. Primeiro, queda das exportações brasileiras de até 20% para os Estados Unidos. Além disso, uma perda de até 7 bilhões de dólares por ano de receita e uma destruição de até 100 mil empregos por ano. Isso só falando dos efeitos diretos. E aí o DeepSeek mostrou também efeitos indiretos, como aumento do dólar, da inflação, piora da balança comercial brasileira, queda de investimentos de até 1% do PIB e estimou ainda uma contração do próprio PIB de até 0,6%. PIB é a riqueza produzida no Brasil que cairia como consequência de um tarifaço do Trump. Claro, gente, que isso aqui é uma conta de inteligência artificial, mas esse sistema está sendo reconhecido, o DeepSeek, justamente por suas habilidades de cálculo. E de toda forma, seria uma catástrofe. O DeepSeek aqui só está mostrando a direção, dando uma ideia do que aconteceria. Então, o Lula tem realmente muitas razões para ele ter medo, para ele temer o Trump. Mas não é só isso, gente. Vamos para a segunda razão agora para o Lula baixar a cabeça. Acompanha aí comigo, ó. Além disso, existe um complicador. Nos 4 anos do governo Joe Biden, houve 4 milhões de deportações e pelo menos desde 2021 os voos acontecem com brasileiros algemados e acorrentados. O Brasil vem protestando contra isso, mas não obteve nenhum sucesso no passado. E as chances de conseguir algum avanço são ainda menores agora, debaixo de Trump. Ou seja, gente, o Biden ele fez uma série de deportações idênticas de brasileiros acorrentados e o Lula nunca fez tempestade em cima disso. E seria uma hipocrisia imensa fazer agora. Seria um targeting, seria uma retaliação específica, seria uma animosidade específica voltada em relação ao Trump. E mais, não há perspectiva aí de alcançar um benefício concreto se levantar a questão, se brigar por isso agora. Vai ser só desgastar a relação. E em terceiro lugar, o Trump ele vai ficar lá no governo americano até 2029. E o Lula começou de pé esquerdo a relação com o Trump, que já está desgastada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó, o que o Lula conseguiu fazer. O Lula, na época das eleições dos Estados Unidos, ele disse publicamente estar na torcida pela vitória da então vice-presidente, a Kamala Harris, do Partido Democrata, que era a principal concorrente aí contra o Trump. E em entrevista ao canal francês TF1, em outubro passado, afirmou ainda que o nazismo e o fascismo estão voltando a funcionar com outra cara, numa referência aí indireta ao Donald Trump. Ou seja, chamou o cara de nazista, chamou o cara de fascista e agora quer ter boa relação, né? O principal dilema para Lula é que, com a reação desproporcional ao protesto da Colômbia, o Trump mostrou que ele não vai aliviar a barra nem para países que são tradicionalmente aliados aos Estados Unidos. Com governantes que já se manifestaram contra o Trump, como o Lula, não tem por que o Trump ser mais suave. Ou seja, o Lula deu declarações desastradas no passado. Ele jamais tinha que se meter na eleição de outro país. E o desgaste da relação pode fazer com que a retaliação do Trump seja bem pior do que aquela que foi com o Petro na Colômbia. Então, gente, como eu prometi, existem aí 3 razões para o Lula baixar a cabeça. Medo de retaliação econômica, cujo impacto eu mostrei para você, seria significativo. 2, o silêncio do Lula em deportações do Biden idênticas. E 3, o desgaste da relação promovido pelo próprio Lula, o que poderia fazer com que o Big Stick, o porrete americano, pesasse mais sobre o Brasil.
Se esse vídeo ajudou você a entender melhor, gente, o que está acontecendo, eu quero pedir para você curte o vídeo, aciona o sininho das notificações para você não perder os nossos novos conteúdos e não esquece, segue o canal que aqui é a sua casa. E eu vou fechar agora com um princípio bíblico, que é o princípio da semeadura, que aparece em toda a Bíblia, como por exemplo lá em Gálatas 6:7, que fala que aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. Lula semeou chuva com Trump. E agora, por falta de sabedoria e prudência dele, ao se meter na eleição americana, pode ser que todos nós brasileiros venhamos a colher tempestade. Que nós possamos plantar sementes que tragam bênçãos sobre as nossas vidas, as nossas casas e o nosso país. Gente, é só a primeira pancada, tá? E é uma das mais leves. Vejam só, a situação de Lula é grave e ele não deve se candidatar para perder. Vejam só o que foi dito aqui dentro do UOL, gente. Jornal de esquerda, passador de pano para o Lula. Tá sendo, gente, impossível passar pano para o Lula. E segundo aqui, o colunista, né, o comentarista aqui do UOL News, Lula não deve se candidatar para perder. E a situação do Lula mas é assim muito grave. Vocês vão entender o motivo do desespero do Lula. Vejam só. Não, só acrescentar ao que a Andressa já falou, que também nós já estamos terminando o mês de janeiro e até agora não tem orçamento aprovado, né? É um conjunto de coisas, uma tempestade perfeita que está se abatendo sobre o governo nesse momento. E aí entra um ingrediente também, que o Lula, se ele perceber que a situação dele é precária e nesse momento ele certamente não vai querer ser candidato a um novo mandato, né? Não faz sentido, né, ele se candidatar para perder. E o que é grave é que faltam 2 anos para a eleição e o PT até o momento não tem nenhum candidato competitivo. É verdade que a direita também, por enquanto, lá no seu Marçal, esses fora de série e tal, também não tem, né? A direita mesmo não tem. Aqui eu discordo plenamente, viu, gente, com o colunista aqui do portal de notícias UOL. O que o Bolsonaro mais tem é sucessor. Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, dentre outros também, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Tem vários, gente, tá? Nesse ponto aqui eu discordo. Agora, que o Lula não deve concorrer porque sabe que vai perder, isso corre um grande risco de acontecer. E ele continua, vejam só. A extrema-direita tem vários, né? E do lado do PT, o único nome que apareceu até agora, do Haddad, vai depender muito do que acontecer na economia nesses 2 anos. Então, o Lula tocou nesse assunto na última reunião ministerial, né? Que não pode esperar demais para indicar alguém no lugar dele, né? O candidato para sucessão. Para não repetir o erro do Biden que ele cometeu com a Câmara, né? Que ele demorou demais, que aliás foi o mesmo erro que o Lula cometeu em 2018 com o Haddad. Também deixou para a última hora para lançar o Haddad no lugar dele, e o Haddad teve um mês e meio para fazer campanha. Então, está funilando um monte de coisa para cima do governo, principalmente para cima do presidente Lula, que ele vai ter que dar um jeito aí agora de arrumar as coisas. Você está fora de prumo, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Você tem a inflação dos alimentos, tem esse rolo agora dos reportados, e o governo não está encontrando, e não aparece nada de concreto, de medidas concretas que melhorem a vida das pessoas. Onde o Lula mais caiu nessa pesquisa, na última da Quest, é exatamente nas áreas em que ele era mais forte na última eleição, quer dizer, entre mulheres no Nordeste e entre os mais pobres. Quer dizer, ele não conquistou novos apoios depois da eleição e está perdendo os que ele tinha. Aí é a tempestade perfeita para um possível candidato à reeleição, que eu acho cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Eu diria praticamente impossível, né? Porque o Lula perdendo aí, né? Ele não conquistou novos votos depois que ele se elegeu à presidência da República e tá perdendo o seu eleitorado, perdeu até o seu reduto no Nordeste, gente. As mulheres, as famílias mais pobres que votam no Lula estão sentindo no bolso e estão abandonando o Lula.